Estamos agora no nosso principal interesse aqui em Alcalá de Henares, e que é também o interesse principal de todos os turistas que vêm a Alcalá de Henares, que é a Universidade de Alcalá. Essa universidade, fundada em 1499 pelo cardeal Cisneros, o confessor da Rainha Católica, Isabel, ela é o campus universitário mais antigo do mundo. Ela não é a universidade mais antiga, mas ela é a universidade que tem o campus, em formato de campus, mais antiga do mundo. Aqui estudavam teologia, direito, medicina. A universidade chegou a ter 5.000 estudantes, o que para aquela época é uma quantidade enorme, né, de estudantes. E também, dentro das disciplinas que eram estudadas aqui, havia o quadrívio e o trívio. Isso fica bem claro para quem conhece a República de Platão, né, que ele explica. O quadrívio eram 4 principais disciplinas, né, áreas de conhecimento, e uma delas era a música. Aqui estamos no primeiro pátio do Colégio Maior, e se você fizer a visita guiada, você vai ter também acesso a outros pátios e a Capela de São Ildefonso, que vai por aquela porta que está lá. Na capela, além de ser uma capela muito bonita, está o túmulo do cardeal Cisneros. É interessante que o túmulo está lá, mas o corpo está na Catedral de Alcalá de Henares. O que aconteceu? Várias vezes durante os séculos houveram problemas, né? Primeiro a universidade, o túmulo dele era aqui na universidade, na capela, e o corpo estava ali. Porém, depois ele foi trasladado para Madrid, voltou, foi lá para a catedral. Aí veio a Guerra Civil, danificou o túmulo dele, e eles resolveram então devolver o túmulo para a universidade, mas o corpo ficou lá na catedral. Então hoje o túmulo está aqui, mas o corpo está na catedral. Então na capela, como o Christian falou, está a tumba do cardeal Cisneiro. Mas ao longo da vida dele, ele sempre quis ser enterrado, né? Deixou registrado e queria ser enterrado da forma mais simples possível, já que para haver uma correspondência entre o fim dele com a vida, que ele buscou a simplicidade, mesmo sendo o confessor da Rainha Isabel, a católica. Essa tumba também presenciou vários episódios da história mesmo que da Espanha. Então, por exemplo, durante a era napoleônica, quando os exércitos de Napoleão invadiram a Espanha, eles depredaram a tumba, arrancando inclusive as cabeças das imagens que tem embaixo da tumba. Então é muito interessante ver a história ali. E aqui nesse pátio, na época em que a universidade foi fundada, os estudantes estavam nessa parte de baixo. No segundo andar tínhamos as bibliotecas, que chegou a ter mais de 20.000 livros. E na parte de cima ficavam os dormitórios dos estudantes que não tinham dinheiro para pagar a universidade. Então os ricos, eles vinham, faziam suas aulas e iam embora, e ficavam hospedados aí do lado de fora de Alcalá. Os estudantes que não tinham dinheiro, eles moravam aqui na universidade. Eles ficavam dos 8 aos 40 anos aqui dentro da universidade. E uma curiosidade é que esses estudantes eram chamados de colegiais, justamente porque eles moravam dentro dos colégios da universidade. Outra curiosidade é que hoje em dia, quando as pessoas se formam, elas colocam a beca com uma faixa, mas essa beca e essa faixa eram usadas justamente nessa época para marcar os estudantes que eram pobres e que estavam aqui sem condições financeiras, né? Estavam
sendo abrigados pela universidade. Eles usavam justamente essa roupa que hoje em dia a gente usa para marcar a formatura. Aqui neste segundo pátio nós temos o cardeal Cisneros, né, confessor da rainha Isabel, e que foi o fundador desta universidade. Nesse pátio, o que é muito interessante é que aqui onde eram as celas. Então, se o aluno chegasse atrasado, falasse em sala de aula, desrespeitasse os professores, qualquer desse tipo de coisa, onde tem as grades ali, ó, eram as celas. Ele ficava 3 dias preso ali até poder voltar para a universidade. Nessa outra parte aqui, eu vou virar para vocês verem. Aqui atrás eram as cozinhas e lá para cima eram os dormitórios dos alunos, onde eles descansavam. E o que tem de muito interessante aqui nesse pátio é que quando os alunos se formavam, nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, a porta que dá para o Paraninfo. Tá vendo aquela porta lá atrás? É a porta que dá para o Paraninfo. Era onde era feito o último exame dos alunos antes de se formarem no doutorado. Eles entravam aqui e ficavam muitos anos até a formação de doutorado. E quando ele saía, se ele fosse aprovado, ele saía por esta porta aqui, que só era aberta para quando o aluno se formava, e ele tinha o direito de passar por essa porta, e ele saía no mercado. E o povo estava lá para receber ele, aplaudir e etc., quando ele saía por essa porta já formado. Acontece que o povo gostava muito quando os alunos se formavam, porque o aluno que se formava, ele saía pela porta e tinha que pagar a comida daquele dia para toda a população de Alcalá de Henares. Então, os alunos que normalmente eram ricos se formavam, saíam normalmente e pagavam para toda a população, e era uma festa. Os alunos que eram pobres e não tinham dinheiro para fazer isso, eles aproveitavam a quaresma e o jejum para se formar nesse dia. E aí, quando eles saíam, eles não precisavam pagar a comida, porque naquele dia as pessoas tinham que fazer jejum. Outra coisa interessante é que pela porta do lado contrário, estão vendo lá atrás uma porta, existe uma outra porta que está aberta. Por aquela porta passavam os alunos que não conseguiram passar no exame final. E eles andavam por esse pátio aqui sendo humilhados, saíam por aquela porta, subiam em uma carroça puxada por um burro e tinham que dar uma volta em toda a universidade, o povo todo vendo que ele não conseguiu passar nos exames. E ao mesmo tempo o povo achava ruim, porque se ele não passou nos exames, sinal de que eles não iam receber comida naquele dia de graça, né? E o povo ficava um pouco revoltado, vamos dizer assim. Aqui, como o Christian falou anteriormente, é a porta para o Paraninfo. Então, é aqui dentro que os alunos faziam a prova final para se formar, se eram aprovados ou não. Então, grandes personagens da história, eu diria não só da Espanha, né, mas da história universal, digamos assim, estudaram aqui nesta universidade. Um deles, Santo Inácio de Loyola, e o escritor Lope da Vega também estudou aqui. Também a segunda mulher a se formar doutora foi aqui nessa universidade, a primeira da Espanha e a segunda do mundo. Um outro personagem também, que nós já falamos em vídeos anteriores, que também estudou aqui nessa universidade, é o João da Cruz, que foi quem fundou a Ordem das Carmelitas Descalças, junto com a Santa Teresa de Ávila. Bom, aqui dentro nós não podemos filmar, só quem entra aqui por essa porta são aqueles que pagam o tour guiado
que custa 6 euros por pessoa. Mas nós vamos mostrar para vocês algumas fotos que nós fizemos do salão lá dentro do Paraninfo. É realmente muito, muito bonito. A decoração faz referência às culturas da Andaluzia, dos diferentes povos, né, que formaram aqui a Espanha. Também no Paraninfo é entregue todos os anos o Prêmio Miguel de Cervantes, a maior honraria da literatura espanhola. Esta universidade depois foi transferida para Madrid. A Universidade Complutense de Madrid é a continuação dessa universidade. No século XIX foi transferido para lá. E os edifícios aqui então caíram em desuso e começaram a ser depredados, ficaram nas mãos particulares, etc. O povo de Alcalá de Henares se uniu, formaram uma sociedade e compraram os edifícios de volta. E em 1977 eles refundaram a universidade nos mesmos prédios em que ela foi fundada em 1499. Então, apesar de a universidade ter continuado lá em Madrid, aqui voltou ao que era a universidade em 1499. Então vamos ficando por aqui e nos vemos em breve com mais Alcalá de Henares. Tchau, pessoal!